Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Sustentável. Hoje nós vamos falar de águas de reuso para projetos de geração de hidrogênio e amônia neutra em carbono. E estamos aqui com a Daniela, ela é a head do projeto Hidros, nossa gerente técnica da Utilitas PECEM. Nós vamos convidá-la para falar um pouco desse tema que hoje é tão esperado. Seja bem-vinda, Daniela. É um prazer estar aqui com você. Obrigado Obrigada. pelo nosso convite, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. E eu queria te pedir para se apresentar, né, e falar um pouco do nosso tema hoje, da nossa abordagem. Então, por favor, seja muito bem-vinda, né? Fique à vontade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal estar aqui para contar um pouco da minha trajetória profissional e também do que é a água de reuso, o projeto Hidros. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Bom, eu sou engenheira química de formação. Tenho uma especialização aí em engenharia de controle da poluição ambiental, que foi onde eu comecei a trilhar. Eu lembro que na minha graduação eu também já gostava dessa parte ambiental, mas aí na especialização foi onde eu comecei a realmente me apaixonar aí pela área de meio ambiente. Então, comecei a trabalhar lá atrás, há mais de 25 anos, com tratamento de água e efluentes. Eu acho que essa área é uma área que conecta tanto a parte de sustentabilidade, tanto a parte de meio ambiente, social, né? Então isso traz uma motivação para mim. E trabalhar com reuso foi quase que natural, porque como eu tinha essas duas, vamos chamar de especialidades, essas duas experiências, né? O reuso, ele requer essas duas experiências, tanto na área de tratamento de água quanto nos de efluentes. Ela une essas duas pontas, vamos falar, né? Então foi quase que natural. E de uns 10 anos para cá, eu comecei a trabalhar 90% do meu tempo com reuso. E em 2021, em 2018, eu tive num projeto aqui também de reuso na M. Dias Branco, que é um projeto de ponta também de reuso. Ele faz o reuso dos efluentes industriais dentro da planta para abastecer torres de resfriamento, né? São torres críticas do processo industrial, que também veio para solucionar um problema de água dentro da planta. Os poços estavam sobrecarregados, a companhia, a CAGES, não conseguia entregar água para a indústria, ela foca na população. Então, o reuso foi uma alternativa. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente sempre usa, né? Mas é uma solução mesmo para uma fonte de água primária, né? Pode ser primária e depois você tratar para obter qualidades melhores, né? Para aquela finalidade que você vai usar. Um pouco a gente vai ver isso hoje aqui, quando a gente falar do hidrogênio verde, por exemplo, né? Qualquer água que a gente fosse captar para o hidrogênio verde, a gente teria que processar, porque ele exige níveis de qualidades muito altos. Então o reuso está assim na minha vida aí de uns 10 anos para cá, quase que 100% do tempo. No final de 2021, eu digo que Fortaleza é um local onde eu paro de trabalhar e acontece alguma coisa, eu volto. Paro de trabalhar, acontece alguma coisa. Desde 2006 eu venho trabalhar aqui, né? Só que ficava indo e voltando, porque eu sou de São Paulo, né? Então eu ficava indo e voltando. No final de 2021, eu recebi essa proposta para vir para cá, para trabalhar na Utilitas. E aí eu me lembro exatamente assim, eu comecei a trabalhar na Utilitas, eu não sabia que tinha esse projeto de reuso. É, e aí eu lembro do meu chefe chegando para mim e falou assim: Ó, Daniela, eu tenho esse projeto aqui de reuso da CAGES que está engavetado, mas eu acho que tem tudo a ver com hidrogênio verde. E quando eu comecei a ler, eu fiquei apaixonada nele, né? E achei assim que a gente vai falar mais sobre isso, mas o Ceará tem uma série de conjunturas aí que, eh, que acabam contribuindo para que esse projeto seja viável aqui, né? Não é todo lugar que a gente tem isso, né? Então, é isso. Basicamente, essa sou eu. Que bom, Daniela. Então, quando a gente fala de águas de reuso,
né, a gente está falando de um projeto de desenvolvimento que hoje é praticamente existente nos 4 cantos do globo, né. Uhum. Não somente para a indústria de energias, né, como uma proposta, mas para zonas industriais, né, para parques industriais, distritos industriais. Então, fala um pouco para a gente na prática, o que que são as águas de reuso, qual a importância, né, quando a gente fala de zonas industriais, para grupos de indústrias, enfim, explica para a gente um pouco desse conceito inicial. Na nossa economia normal, vamos chamar assim, né, no nosso dia a dia, a economia é linear, né, que a gente fala. Então, a gente capta a água do açude, a água, né, pra gente, aqui é do açude, né, pra gente transformar em água potável, abastece as nossas casas, né, ou abastece o processo industrial, enfim. E aí o que a gente não consumiu é o efluente que vai ser descartado lá nos rios e mares. Essa é a economia linear. E isso acontece também dentro de plantas industriais. Então, eles captam a água, que seja de poço, ou água dessalinizada, ou uma água de rio, consome-se, tem aquilo que é consumido dentro do produto, tem aquilo que evapora nas torres de esfriamento e tem aquilo que se perde, né? Que sai como um efluente que vai carregando aí na nossa casa, carrega aquilo que a gente tomou banho, aquilo que a gente lavou o nosso talher, e dentro de uma indústria também. Basicamente é aquilo que se lavou dos processos industriais que vão carregando traços, né, daquela produção, né? E o normal, vamos falar assim, o corriqueiro é descartar no rio e no mar. Você tem que ter uma fonte hídrica onde você vai descartar esses efluentes. O reuso faz com que esse efluente que está sendo descartado, ele seja reutilizado, reincorporado ou no processo produtivo, né? Aqui no Brasil a gente tem leis, né, que protegem, não pode se usar essa água de reuso para potabilização, por exemplo, nem em contato humano, mas você pode usá-la em processos industriais. E como que a gente faz isso? Tratando essa água, esse efluente, a níveis que chegam a níveis da fonte primária. Então, os níveis de contaminação dessa água são próximos a uma fonte primária de um rio, por exemplo, né? Logicamente, a gente vai ter uma água que vai ter que passar por mais processos, porque é um efluente, entende? Não é uma água de açude, que se você tem uma água de açude que você vai ter que passar por um processo de coagulação, floculação e filtração, uma água de reuso, ela vai ter que passar por mais processos. Por isso que a gente fala hoje em dia que são tantas etapas para a gente chegar no reuso, né? Que tem mais segurança, se tem mais segurança hoje nessa água do que da própria água que a gente capta no açude. Por quê? Porque o açude está lá, né? Ele tá o açude, ou o rio, ou o mar, ele está lá vulnerável ao que está acontecendo, ao que está sendo descartado, não importa se é um efluente industrial ou um efluente sanitário, né? Então, o reuso nada mais é do que a gente transformar esse efluente, esse esgoto. É até importante a gente falar que é a mesma coisa, né? Em definição, efluente, esgoto e águas residuárias, né? Então, a gente transformar esse efluente em água e retornar isso, que aí é o que é a economia circular. É bacana, né? São conceitos necessários, né, que de fato precisam estar à tona, né, principalmente de pesquisadores, né, da cadeia produtiva de um modo geral, Uhum. até porque faz parte, né, do ciclo natural da natureza, né? Eu posso dizer assim. E quando você falou na sua apresentação, hoje você trabalha com o projeto Hidros, né? Então explica pra gente o que que na prática vem ser o Hidros, qual que é a ideia, a conceituação, o que que vocês esperam e o impacto positivo disso, né, para os projetos de geração de hidrogênio e amônia neutra. O projeto Hidros, ele transforma, né, a matéria-prima dele são os efluentes sanitários, né? É diferente, por exemplo, de um projeto industrial onde você pode fazer ter a mesma concepção, só que o efluente é industrial, né? Aqui a gente está falando que são efluentes sanitários. Efluentes sanitários se diferem um pouco dos industriais porque em termos de características,
né? A característica do efluente sanitário é amplamente conhecida na literatura e, basicamente, no mundo todo, ele tende a ser igual. Logicamente que, por exemplo, lá na Europa, pode ser que tenha um efluente mais carregado, porque hoje em dia eles utilizam muitos produtos enlatados, muito acaba lavando, então vem uma contaminação maior, entendeu? Então, tanto que a gente chama de esgoto forte, médio e fraco, né? O esgoto sanitário. Mas é uma característica conhecida. O industrial é inerente de cada processo produtivo. A gente tem aí literatura para a gente definir o efluente industrial, mas geralmente a gente faz uma caracterização dentro das indústrias. Então, aqui no projeto Hidros é quase 100% efluente sanitário. A gente vai ter uma ETE que a gente vai captar também, que é a ETE CID, né, que fica em Maracanaú, que tem contribuição de esgoto industrial, acho que a DIF3 também tem contribuição, mas assim, a contribuição do industrial perto do total, a gente diria que é 5% do total, né? Então, 95% é esgoto sanitário. Esse esgoto sanitário, ele é captado desses pontos. Hoje a gente tem 13 pontos de coleta. São 11 ETEs, mais a SD1, que é a Siqueira, que é um meio do caminho para a EPC, e a EPC, que é aquela que descarta ali do lado do Hotel Marina Parque, ali na beira-mar, né? Então, a gente coleta desses pontos do esgoto sanitário, manda isso para uma EPAR, que é para a Estação de Produção de Água de Reuso. Nessa EPAR, a gente tem um tratamento primário, secundário e terciário. É isso que define o tratamento de efluentes. Então, quando a gente fala que é um tratamento primário, só tem um tratamento primário. O que é? Um gradeamento. Faz um gradeamento e remove tampinhas, sólidos, só mais sólidos. Quando a gente fala que a gente tem um tratamento secundário, é o tratamento biológico. Então, o tratamento biológico, ele pode ser tanto aeróbio quanto anaeróbio, e ele pode ser uma junção dos dois também. E isso está tudo ligado à bactéria, tá? Tem bactéria que ela utiliza o oxigênio, né, para oxidar aí a matéria orgânica, e tem bactéria que é anaeróbia, ela se reproduz na ausência do oxigênio. E tem bactéria que é facultativa, ela sobrevive tanto no ambiente que tem oxigênio, quanto naquele ambiente que não tem. Esse é o tratamento de efluente secundário. É o coração do tratamento de efluentes. São as bactérias que vão consumir a matéria orgânica, ou seja, que vão limpar o efluente, né? E depois tem o tratamento terciário, que aí a gente fala de filtração, ultrafiltração, osmose reversa, né? Que é hoje a EPAR, ela para na filtração. Depois que a gente transformou em água de reuso, a gente entrega essa água de reuso num reservatório da Coger. A Coger transporta para a gente através do trecho 5 até o P100. A gente está falando de uma tubulação existente que tem quase 40 quilômetros de distância entre o ponto que se gerou água de reuso e o ponto de entrega lá no P100. Por quê? Por que eu não levo esse efluente lá para o P100? Porque é longe, são 40 quilômetros, isso talvez inviabilizaria o projeto. A gente já fez essa conta. O que viabiliza o projeto é a construção do trecho 5 da Coger, que faz com que ela transporte a água de reuso para a gente até o P100. Né? E por que em outros locais não tem? Porque geralmente não se tem essa estrutura. Porque onde você tem população, você não tem indústria. Né? A indústria, é perto porque você não precisa bombear. Mas quando você fala em bombeamento, em linhas de recalque, em pipeline, em tubulação, é longe. Isso é um CAPEX considerável dentro da produção de água. E isso, o que é um CAPEX considerável? Além de ser um OPEX também, porque você consome energia para bombear, né? E o que isso implica? Implica num valor de água de reuso mais caro, né? O que aqui a gente é beneficiado aí com o trecho 5. Quando a gente entrega essa água de reuso no P100, a gente bombeia ela para a ZPE2, onde a gente tem um site, a gente acabou de fechar esse contrato de locação com o CIP, onde a gente tem um site onde tem ultrafiltração e osmose reversa para a produção de água para o hidrogênio verde.
E se for outra indústria que quiser comprar água de reuso? A gente vai ter a água de reuso no reservatório da Coger, no CIP, onde a gente pode transportar para qualquer indústria que tiver no CIP. É que para o caso do hidrogênio verde, a gente já desenvolveu uma solução local, onde a gente vai fornecer serviço de tratamento de água e também a coleta dos efluentes para disposição no mar. A gente vai usar o nosso emissário existente, a gente vai fazer uma conexão com ele para dispor esses efluentes das atividades do hidrogênio verde no mar. Né? Alguma parte a gente pode reusar também, mas assim, a maior parte a gente, que é principalmente o nosso processo de produção de água, a gente está descartando no mar aí uma parcela que é em torno de 20% do total que a gente capta de água. Tá? É uma planta bem otimizada, a gente faz recuperação dos rejeitos também de retrolavagem, de ultrafiltração. É uma planta que pode produzir diferentes qualidades de água, né? Hoje a gente tem um guia de qualidade de água que a gente fornece para as indústrias do hidrogênio verde, onde eles conseguem definir qual é o tipo de água que eles querem e qual é a vazão. Tá? A gente fala que basicamente o hidrogênio verde hoje consome uma água de eletrólise e uma água de torre de resfriamento. Né? Então, quando se fala que a estequiometria é 9 litros de água para 1 quilo de hidrogênio, a gente está considerando somente produção, não está considerando o resfriamento. O resfriamento ele vai consumir mais ou menos 4 vezes esse volume ainda. Tem algumas empresas que não estão usando resfriamento com água, estão usando air cooler, mas assim, no geral, a maior parte está usando água para resfriar também esse processo aí de eletrólise. Como se injeta, acho que muita energia, acaba aquecendo e você tem que fazer o resfriamento, né? Legal. E em relação às etapas do processo, né, de águas de reuso que você utiliza, né, na perspectiva voltada para os projetos de geração de hidrogênio e amônio, como que você classificaria de maneira geral, né, as principais etapas desse processo? As etapas de tratamento, você diz. Sim. Tá. Na estação de tratamento da EPAR, que é a Estação de Produção de Água de Reuso, a EPAR, fisicamente falando, para você ter uma noção, eu não sei se você conhece ali onde é Etoeste, no Anel Viário, em Calcaia, ela fica exatamente quase na frente, ali, é um terreno na frente que a gente comprou, que fica a 200 metros do reservatório da Coger, onde a gente vai transferir a água para a Coger bombear lá para o CIP, tá? Só localizando assim onde é o projeto. Nessa EPAR é um tratamento primário, o secundário, a tecnologia que a gente escolheu é uma tecnologia holandesa, chama Nereda, é um lodo ativado granular, então onde a gente vai fazer o consumo da matéria orgânica e também do nitrogênio e do fósforo, que são os nutrientes. Essa qualidade de água, ela vai chegar a quase uma qualidade de água de uma fonte primária convencional. Então, a gente, depois desse tratamento biológico, tem uma filtração e tem uma desinfecção, entrega no reservatório da Coger, e aí lá no site que a gente tem na zona ZPE2, que a gente chama de Utilitas H2V, né? Esse site tem tem um filtro disco, que é para proteger, é um filtro também que é uma tecnologia alemã. Então, para proteger os skids de ultrafiltração, tem duas tecnologias até de filtro disco. Depois vai para o skid de ultrafiltração, que hoje a gente está usando uma membrana que é da Dupont, que é uma membrana de fibra oca. Depois desse sistema de ultrafiltração, vai para o primeiro passo de osmose reversa. Então, a gente está falando de membranas de osmose reversa. Basicamente, na ultrafiltração, você está removendo sólidos e material coloidal. Material coloidal é aquilo que a gente não está vendo, mas que se a gente passar num filtrinho, vai ficar tipo uma gelatininha nele, né? Então, a gente está removendo sólidos suspensos totais e o material coloidal, vírus e bactérias. E na osmose reversa, a gente está removendo sais dissolvidos, que é cálcio, magnésio, cloreto, sódio, né? O que está na água e que tem certos requisitos na água do hidrogênio verde que a gente tem que atender. Então, quem dita esse processo de dessalinização, se ele vai ser só um passo ou se eu vou ter que pegar esse permeado do primeiro passo e passar no segundo passo, é a atividade do hidrogênio verde.
tá? Difere um pouco entre um cliente e outro, porque alguns clientes têm já um sistema de tratamento de água para eletrólise dentro onde ele vai fazer um polimento, né, para eletrólise. Outros clientes não, eles vão ter um polimento ou alguns têm polimentos diferentes, tá? Eu costumo dizer assim, quando começam a comparar muito um cliente com o outro, eu falo, gente, não dá para comparar. Cada um tem a sua tecnologia e cada um tem a sua necessidade de água, né? Então, vão ser parecidos? Podem ser parecidos, mas às vezes as necessidades ou aquilo que ele está prevendo dentro da planta dele, que só ele sabe o que é diferente do que o outro está prevendo, né? Então, basicamente é isso. O sistema completo é um tratamento biológico, filtração, ultrafiltração e osmose reversa. Bacana. E quando a gente fala especialmente das etapas, né, uma das perguntas que muita gente interessada no tema tem é em relação a águas de reuso versus dessalinização. É. Então, explica pra gente, qual que é a diferença fundamental em termos de preço, né, em termos de competitividade, em termos de confiabilidade, né, para o projeto de um modo geral? Como que você classifica essas duas realidades? Antes da gente falar disso, assim, diretamente, eu só vou apresentar quem é o Claro. grupo Utilitas, porque daí eu vou chegar lá na dessalinização, tá? A Utilitas é uma união entre a KGS, PB Construções e Marquise, que são construtoras conhecidas aqui, e também a GS Nima, que é uma operadora multinacional de tratamento de água e efluentes. A GS Nima, ela tem a raiz dela espanhola, né? E assim, o ano passado eu até fiz um curso de dessalinização e tive a oportunidade de visitar algumas plantas deles, né? Eles operam as maiores unidades de dessalinização do mundo, né? A planta o local onde eles têm várias dessalinizações ali na Espanha, ele é quase na divisa ali com Marrocos, que pega o deserto de Saara, então é uma região muito seca, né? E eles fazem dessalinização tanto para irrigação, a maior parte da dessalinização é para irrigação, quanto para potabilização, tá? Então, assim, é só para contextualizar que a gente também é uma empresa que tem aí no nosso DNA a dessalinização como uma solução também hídrica, né? Mas assim, voltando para a pergunta, para a gente comparar entre dessalinização e reuso, eu acho que a primeira coisa que eu não gosto muito de comparar em termos de custos, né? Eu prefiro comparar em termos técnicos mesmo, né? Técnicos até, porque a dessalinização é uma tecnologia de ponta também, tá? Mas técnicos da situação do Ceará, né? Quando a gente fala da água de reuso, a gente tá falando aí que a gente vai deixar descartar isso nos rios e nos mares. Então, isso tem um apelo ambiental e social muito forte, porque eu, você e todo mundo aqui, a gente, né, é um turista desse mar aqui, né? A gente consome água também, né? A água que quanto mais limpo tiver a nossa fonte, melhor para a gente nesse consumo de água potável, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro é que tem população ribeirinha que mora na beira desses rios. Então, a gente também está contribuindo aí para solucionando um problema de saúde pública, né? Porque quando você tem contato, né? Quando eles têm contato é, com o efluente, eles estão mais suscetíveis aí a ter doenças comuns mesmo, às vezes, como essas viroses que tem, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente está numa região de escassez hídrica e o reuso deixa de usar a água, a indústria vai deixar de usar água de açude para usar água de reuso. Ou seja, paramos de competir com a população. E é importante falar isso porque hoje os nossos açudes, apesar de ter chovido, eles continuam com o principal açude aqui, que é o Castanhão, o nível dele hoje está em 32%. Para você ter uma ideia, eu li até interessante falar, eu li uma matéria esses dias na BBC, acho que foi nesses sites de fora, não sei se foi BBC, algum site, depois eu posso até te mandar, que na Inglaterra estava tendo racionamento porque o açude deles chegou no volume de 77%.
Então, olha a diferença, né? Eu costumo dizer que a gente vai precisar fazer gestão, né? Porque senão a gente vai estar sempre tendo que conviver com a seca, né? A gente nunca vai ter solução. Porque tudo isso que a gente está falando aqui não se implanta de hoje para amanhã. A gente precisa de 2, 3 anos para implantar. Então, se a seca chegar, não vai ser o reuso que vai salvar, porque a gente vai ter que conviver com ela, né? Então, um dos pontos é esse. Agora, fazendo comparações assim entre custos operacionais, por exemplo, é óbvio que a dessalinização ela tem um consumo de energia maior, né, do que a água de reuso. A gente está falando aqui que a água de reuso, para chegar na qualidade do hidrogênio verde, ela consome aí 2 kWh por metro cúbico, enquanto uma dessalinização vai consumir 4, 5 facilmente quilowatt-hora por metro cúbico. Só que tem um grande porém. A modulação do reuso é muito mais fácil e se perde muito menos em eficiência do que na dessalinização. Então, vou usar mais uma vez a energia, né? Eu estava num congresso tem um mês mais ou menos e eu escutei numa palestra de dessalinização de uma empresa também que está fazendo reuso, e um reuso similar ao que a gente vai fazer aqui no Ceará. E o que fez ela tomar essa decisão? Foi que quando ela tinha uma dessalinização em menor escala, ela chegava a consumir de 6 a 8 kWh por metro cúbico, porque perde muito em eficiência quando você tem volumes menores de água para produzir do que no reuso. O reuso é muito mais fácil de você modularizar. Entende? E aqui você não vai começar produzindo grandes quantidades de água. Todo mundo vai começar pequeno para ir tendo esse ramp-up de vazão aí ao longo do tempo. Então, acho que isso é uma dificuldade também da dessalinização, mas se fosse só essa alternativa, ia ser essa alternativa que a gente ia ter que lidar. Mas não é o caso aqui. Acho que aqui tem uma série de conjunturas que foram essas ambientais que eu coloquei e sociais principalmente, que resolvem o problema da escassez hídrica, mas também resolvem um problema de saúde pública e ambiental. De fato, quando a gente fala em escassez hídrica, mudanças climáticas, né, a gente tem que conviver com provavelmente alguns desafios, né, e a gente tem que encontrar soluções para esses desafios. E sem dúvidas, a gente fala também dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, né, desafios que se remetem a essa realidade, né? Um ponto que a gente também coloca, né, dentro desse levantamento no aspecto de segurança, saúde de pessoas para as operações, né, especialmente em grandes contextos industriais. Então, quando a gente pensa, né, nas principais moléculas, né, nos ingredientes ativos, nos principais componentes, né, que existem no tratamento de águas de um modo geral para o seu reuso, como que você conseguiria, né, assim, explicar para a gente quais as principais moléculas presentes, né, os principais ingredientes ativos, enfim, eu queria conhecer melhor e entender melhor um pouco, né, desses componentes. Tá. É até interessante essa pergunta, porque eu sou apaixonada em tratamento de efluentes. Eu comecei com tratamento de água, tá? Quando eu comecei na minha vida, na minha carreira profissional. E aí eu me apaixonei no tratamento de efluentes porque ele é um tratamento biológico, né? Onde a bactéria ela está transformando matéria orgânica em gás carbônico e água, isso num processo aerado. Num processo anóxico, que é onde estão as bactérias facultativas lá, que elas sobrevivem na presença e na ausência de oxigênio, está transformando nitrato em nitrogênio gasoso. E nos processos anaeróbios, por exemplo, você pode ter zonas anaeróbias dentro do processo biológico que vão cultivar aí as bactérias que a gente chama acumuladoras de fósforo, né, onde elas acumulam no interior delas o fósforo e depois a gente descarta isso com o lodo, né? Então você está removendo o fósforo do efluente através dessas bactérias. Também pode ter os reatores anaeróbios, né, que transformam a matéria orgânica em metano, que é uma fonte de energia, né, que a gente, outro dia eu vi, por exemplo,
tem um pessoal da Alemanha também, que eles produzem metanol verde a partir do lodo biológico de estações de tratamento de efluentes, né? Pensa, isso é muito legal, né? Assim, é que a gente está ainda, eu digo que a gente está engatinhando, né? A gente precisa, primeiro de tudo, é vender a água de reuso para esses players, mas depois existe um mundo para a gente explorar, né? Mas quando se trata de molécula, né? Basicamente, tudo que a gente está fazendo está se transformando em alguma coisa. Ou ele é um gás carbônico, ou um nitrogênio gasoso, ou então o metano, o gás metano, né? Enfim, essas são as principais moléculas aí que a gente tem no nosso, que a gente lida no nosso dia a dia aí do tratamento. Legal. E um ponto interessante, né, que a gente visualiza dentro desse aspecto é que quanto maior você tiver um parque industrial, né, interligado, né, como solução para outras indústrias, para outros modelos de negócios, a gente encontra situações, né, que requerem um tratamento mútuo, né, em questões de segurança e aspectos ambientais. E um ponto interessante, né, é a gente parar e pensar um pouco. Uma vez que a gente fala das principais moléculas, dos principais componentes, né, presentes nessas operações, que tipo de cuidados, né, a gente poderia elencar para as pessoas, né, para trabalhadores, profissionais, especialmente aqueles que trabalham nas operações, no dia a dia, para quem trabalha no OIM, para quem trabalha nas intervenções terceirizadas, enfim, queria entender um pouco dessa visão também, né, que você tem visto ao longo dos anos, né, e que aconselha pessoas que trabalham nesses setores. É como eu te falei, a gente conversou agora no assunto anterior, né? O tratamento é biológico, então um dos riscos ocupacionais é o biológico, né? O outro é o químico, porque mesmo a gente tendo esse trabalho aí biológico, eu tenho que filtrar, eu tenho que passar numa osmose reversa e esses sistemas eles têm que fazer limpezas, então você tem aí ácido, base, então tem esse risco químico que você faz. Hoje quase tudo é muito automatizado, mas logicamente que existe aí um risco ocupacional. O que a gente mitiga na parte dos EPIs, né? Então, isso depende, o tipo de EPI vai depender muito da atividade de que cada um desses operadores, né, de estações de tratamento de água e efluentes, qual o tipo de atividade que ele vai ter. Então, por exemplo, na Utilitas hoje a gente tem um laboratório de análise físico-química, né? Então a gente tem uma série de requisitos que a gente tem que ter nessa manipulação desses produtos para a gente assegurar de que aquele laboratorista, né, vai ser preservado. Um outro ponto importante também, eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de saúde, né, e segurança, é a parte de treinamento, né? Então, o treinamento é quem lembra né, aquele operador ou aquele químico de que ele está lidando com algo que exige um certo cuidado. Porque se você faz um treinamento só por ano, eu não sei se, né, assim, isso não traz muita visibilidade para ele. Você tem que estar sempre relembrando, né? Então a gente tem esse cuidado também de sempre estar fazendo aí reciclagens e treinamentos com o pessoal de operação e de laboratório. Esse é um ponto muito importante, né, quando a gente para pensar tanto na capacitação frequente das pessoas, né, nos métodos de engenharia que são utilizados, procedimentos, normas, né, instruções de trabalho, todo esse processo que visa nortear, Uhum. né, e apoiar a execução segura de atividades. Um ponto também que a gente sempre lembra de mencionar é voltado para a segurança de processo, né, o chamado Process Safety, né, que vincula-se todo ao aspecto de integridade estrutural, né, da confiabilidade do processo, no sentido de manter a perpetuidade do negócio, né? Então, quando a gente fala de empreendimentos de maior complexidade, um empreendimento, por exemplo, de geração de energia, de hidrogênio, de armazenagem, né, com tancagem, pipeline, sistema de transferência de produto, né, e armazenagem de produto pressurizado. Então você tem uma questão de confiabilidade muito importante, né, necessária dentro do contexto industrial. E aí nesse sentido você também tem outros aspectos que se relacionam, né, com o seguro, né, do negócio,
e com a própria garantia da operacionalização. Então, são fatores, né, que de fato precisam estar presentes e aí acompanhando também aspectos tecnológicos, Uhum. né, parâmetros de monitoramento, identificação remota e outras formas, né, de garantir a segurança, né, de um modo geral para as operações. Mas eu te pergunto, Daniela, um ponto também que me gera uma certa curiosidade é quando a gente fala em águas de reuso, né, e nessa versatilidade, na importância para os cuidados ambientais, como que a gente pensaria numa expansão? Por exemplo, hoje a gente fala no case, né, especialmente de geração de hidrogênio no PECEM. Mas se a gente falasse para a expansão de outros modelos de negócios, por exemplo, data centers, né, e outros empreendimentos maiores, como que seria essa interação? A fonte primária é a mesma que a água de reuso. Então, ela serve tanto para data center, para Arcelor, por exemplo, na produção dela, que ela usa para resfriamento, para produção de vapor, né? Ou qualquer outra indústria que venha se instalar ou que esteja instalada no PCM e pense em ter a água de reuso como uma alternativa, não digo só sustentável, mas é um recurso mesmo hídrico, né, para trazer mais confiabilidade, talvez, ao sistema hídrico da fábrica, né? Porque em 2016, por exemplo, a gente teve que ter uma redução, as indústrias do PCM tiveram uma redução de água em 20% e um aumento da tarifa também. Mas por quê? Porque a prioridade, né, é sempre a população e vai sempre ser a população. O que faz todo sentido na minha cabeça. As indústrias têm que ser autônomas. Elas não podem depender de fontes que competem com a população, principalmente em regiões de escassez hídrica. Então, acho que isso é. A expansão, hoje a gente fez o projeto que ele consegue atender o hidrogênio verde, mas ele conseguiria atender qualquer outra indústria dentro do PCM. Tanto que pode ser o data center ou qualquer outra. A gente também já recebeu contatos de empresa de refinaria, empresa de fertilizantes, né? Porque o PCM, ele é um porto muito estruturado, ele conta com uma infraestrutura, né, excelente. Ele está muito bem localizado também, então ele está muito próximo aí da Europa, então ele é muito bom para fazer essa transição. Então, muitas indústrias estudam se implantar ali no PCM. E um ponto que é a água, eu não vejo mais como um problema. Hoje a gente tem 5.000, a fase 1 do Hidros é 5.760 metros cúbicos hora, e com a possibilidade de expansão até 14 mil metros cúbicos hora. Como? Através dos efluentes. Isso é o que há de efluente hoje canalizado aqui em Fortaleza. E um ponto que eu queria até colocar dessa parte de centralização, né, que você falou bem aí, sobre centralizar esses serviços, né, é que essas formas de se você centralizar, nessa parte de segurança, por exemplo, você acaba eh, focando em segurança ou de produção, focando naquilo que é o seu core business, que é a produção do hidrogênio, que é a produção, que é o data center, né? Ou que é a produção do aço, né? Ou a produção do cimento, ou produção do fertilizante. E a Utilitas foca naquilo que ela conhece, que é a produção de água e o tratamento de efluentes, né? Então isso também contribui aí para que o cliente tenha uma certa, lógico que vão ter todos os requisitos dentro da área deles, mas naquilo que é tratamento de água e efluentes, é a Utilitas que vai ficar focada, ele não precisa se preocupar com isso, né? Então, essa é a grande vantagem também de você ter sistemas centralizados aí dentro de áreas, não só portuárias, isso tem dentro do Polo de Triunfo e no Rio Grande do Sul. Esse tipo a Utilitas tem um, uma atividade similar também, a Cetrel está dentro do polo de Camaçari, né? Então, todos esses polos, né, eles têm uma central de tratamento de água e efluentes. Às vezes, ou só tratamento de água, ou só tratamento de efluentes, ou
ambos, né? A Cetrel, por exemplo, ela cuida de resíduos, áreas contaminadas, ela é a Utilitas dentro da, mas ela está há 40 anos lá dentro do polo de Camaçari. Então, essa é uma grande vantagem também. A gente estava falando da parte de segurança e me veio isso na cabeça também, né? Legal. É muito interessante quando a gente fala desses aspectos, né? Porque a gente fala na continuidade e na competitividade dos negócios, né? E aí me veio também uma outra pergunta, né? Quando a gente fala dentro desse contexto, que tipo de desafios, quais seriam as principais barreiras quando a gente fala nas águas de reuso para a indústria de um modo geral? O que você tem em mente? Bom, um desafio que a gente tem, assim, das cidades mesmo, hoje, quando a gente fala que a gente vai produzir água de reuso a partir de efluentes sanitários, acho que o maior desafio são as redes coletoras. Nem toda cidade tem essa estrutura ainda, né, feita para se levar para pontos estratégicos. Então, isso vai acabar dificultando também em alguns locais, né? O que aqui já tem uma boa parte da coleta já está pronta, né? Vamos falar assim. Um outro ponto é cultural, né? E assim, comparando com aquilo que a gente faz de tratamento de água, o tratamento de reuso é muito mais complexo, né? Exige investimento, né? Então, e exige também uma quebra de barreira. Eu vejo muita indústria falando, eu faço reuso. Aí quando você vai ver na prática, esse reuso, ele é muito pouco, né, dentro da empresa. Por quê? Porque o reuso mesmo, ele exige investimento, né? Então, mas hoje, essa prática que a gente está fazendo aqui no Ceará, né, que a gente está aí tentando desenvolver, não vamos falar desenvolver, a gente está desenvolvendo, implantar aqui no Ceará, a Cesana, no Espírito Santo, acabou de fazer uma licitação, foi até a GS Nima que ganhou, né? Que é a sócia aqui do grupo. Ela vai produzir água de reuso a partir dos efluentes sanitários para Arcelor no Espírito Santo, né? A Braskem, de Duque de Caxias, a EGEA vai produzir água de reuso a partir dos efluentes sanitários para a Braskem, lá de Duque de Caxias, né? Então, eu vejo que e o Aquapolo, que está desde 2011 em São Paulo, que é uma iniciativa da Sabesp, a GS Nima também é a operadora do Aquapolo, produz água de reuso a partir dos efluentes sanitários para a Braskem, no Polo Capoava, ali Polo Petroquímico de Capoava. Então, assim, isso já é uma realidade das indústrias, né? Acho que tem que ter uma conjuntura de fatores, tem que ter uma necessidade, né? Você não vai fazer numa região onde você tem água abundante, né? Tem que ter uma necessidade, tem que ter um estudo envolvido, né? E, e acho que tem que ter empresas também que estejam olhando a sua vulnerabilidade hídrica afinco, porque só ela vai conseguir contabilizar o que vai acontecer se faltar água, né? Porque só saber que você corre um risco não é suficiente. As indústrias precisam fazer um trabalho de estudo, estudar o que vai acontecer na minha produção se me faltar água, né? Ah, tá, e se baixar 20%? E se baixar 30%? O que é que acontece? Né? E fazer essa contabilização aí. O reuso nunca é um projeto que a gente vai conseguir de hoje para amanhã implantar. Ele exige uma inteligência aí nessas implantações. Você falou um ponto muito importante, né? Se a água acaba, qual é o impacto, né, que nós visualizamos para um processo? Uhum. Seja no setor de utilidades, né, no que faz a operação, no que faz lavagem, no que faz uso de água, né, para atividade fim, para matéria-prima, enfim, nos diversos modelos industriais que a gente vê no Brasil, no mundo inteiro. Então, tratar desse tema, né, requer de fato uma abordagem prioritária.
E isso é muito importante, Uhum. né? O que de fato remete à continuidade do negócio e paradas em alguns modelos de negócio, né? Paradas curtas trazem como consequência impactos financeiros consideráveis, Uhum. né? E de fato é um ponto que chama bastante atenção, né? Então eu diria que talvez a gestão dentro do conceito, né, da gestão responsável do recurso hídrico. Uhum. Daniela, uma outra pergunta também que me vem à mente, né? A gente é sempre muito acompanhado, né, por estudantes, por jovens profissionais, por aspirantes, né, do mercado, enfim. Então, que conselhos você poderia dar para essa turma, né? Para quem hoje é estudante, para quem é o iniciação científica, né? Para quem está acompanhando todas essas mudanças, né? Em termos de mudanças climáticas, em termos de novos investimentos, a gente está no período pré-COP, né? E isso também reacende alguns debates e traz novos debates, Uhum. né? Dentro desse contexto. Então, o que que você aconselha para quem está buscando mais informações, seguir eventualmente uma carreira por essa área, uma carreira de impacto também, uma carreira executiva? Eu acho, Bertrand, que um dos pontos é até um clichê, mas é a verdade que a gente tem que estudar, né? Acho que a gente passa a vida inteira estudando e muita gente acaba se acomodando, né? Então, acho que o estudar é o principal, né? E não ficar parado, se desenvolver, se modernizar. Mas eu tenho pensado muito nisso, né? O que que é que eu sou muito grata e muito feliz com aquilo que eu faço, assim. Eu adoro o que eu faço. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém, era assim: busque algo que você tenha propósito, sabe? Que te faça feliz fazer. Porque isso vai te facilitar muito na vida. Porque trabalhar é árduo, né? É uma rotina, você levanta, você vai pro. Mas, puta, trabalhar com aquilo que você gosta é muito legal, assim. E até eu, eu me identifiquei, eu li esses tempos atrás o livro do Simon Sinek, eu gosto bastante dele, porque ele fala exatamente isso, né? E ele cita no livro dele que 90% das pessoas são infelizes no trabalho. Era para ser o contrário. Ele mesmo fala isso. Por quê? Porque elas não têm propósito. Elas simplesmente vão lá e trabalham. Quando você faz aquilo que você gosta, muda, né? Então, assim, acho que talvez, né, trazendo um pouco do Simon Sinek para cá, comece pelo porquê, né? O que que você quer fazer? Por que que você quer fazer aquilo? Acho que essa é a grande chave de virada, assim, porque às vezes eu tô meio assim para baixo, mas aí eu começo a fazer alguma coisa que eu gosto de fazer do meu trabalho e aquilo já me motiva, sabe? Então acho que é isso. Faça algo que te traga um propósito. Que bacana, né? A gente hoje, né, fala muito em aspectos de saúde mental, né, de paixão pelo trabalho, né, de situações que remetem, né, a riscos psicossociais relacionados ao trabalho e não relacionados ao trabalho, né? E de fato, você seguir a carreira que você se preparou a vida inteira, né, amando o que faz, sem dúvida alguma, isso traz, né, um impacto muito positivo para a vida de qualquer pessoa. Com certeza. É. Daniela, obrigado. Obrigada a Foi um você. momento muito oportuno, Adorei. né? A gente fica feliz em poder contar com profissionais, saber que esse tema, né, de águas de reuso, ele está bem representado, né, na pessoa da Daniela, que é a head do projeto Hidros, né, nos players que estão se instalando também como a Utilitas, e nós aqui da Federação das Indústrias estamos sempre dispostos, né, disponíveis para apoiar, também no contexto de segurança, saúde e meio ambiente, e mais uma vez, nossos agradecimentos, Daniela. Obrigada a Muito obrigado. você, Betran. Adorei. Pode me chamar mais vezes. Obrigada.